pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos apresentar a nova planilha que a gente desenvolveu, tá? O intuito dessa planilha é de você controlar tanto o seu ganho como a sua perca, a porcentagem do seu ganho e a porcentagem da sua perca. Antes de explicar como funciona ela, eu quero simplesmente mostrar aqui algumas informações que a gente já foi registrando, certo? Que eu não consegui registrar todas, tá? Algumas ficou perdida, não deu para registrar tudo, tá? Então as que eu registrei aqui, essas primeiras aqui eu só registrei a quantidade de ganhos ou a quantidade de percas, tá aqui, ó. Na verdade o montante ganho e o montante perca. A quantidade eu estou registrando aqui, não foi registrado nesse. Então eu passei praticamente uma semana analisando essa tabela, fazendo algumas estratégias. Eu não vou estar postando estratégias, tá? Eu só vou mostrar um exemplo e mostrar como funciona a tabela. Bem, primeiro lá deu um saldo negativo, depois deu um saldo positivo, saldo positivo, saldo positivo, saldo negativo. Se quiser analisar aqui, vou deixar aqui, pronto, o valor dos saldos positivos, dos saldos negativos. Bem, daqui para baixo eu já comecei a mostrar a quantidade de ganhos e quantidade de percas. E da próxima aqui eu já comecei a marcar a porcentagem do ganho ou da perca. Nesse aqui eu obtive 8 ganhos, 0 percas, tá? Nesse aqui foi no dia primeiro que eu registrei a porcentagem, tá bom? Os outros dias ali nem marquei que dia foi, perdi os dias, mas aqui eu coloquei dia 1 dos dias que eu fui colocando a porcentagem do ganho. Então nesse dia 1 foi o que? 5%, tá? Obtive aí 9.103 satoshi, foi 8 ganhos, 0 percas. O dia 2, 6 ganhos, 0 percas. O dia 3, 5 ganhos, 0 percas. O dia 4, 3 ganhos, 3 percas. Vamos analisar a porcentagem. Primeiro dia 5%, segundo 5%, terceiro 5%, quarto menos 7%. É interessante notar o seguinte: eu utilizei o que? 3 ganhos, 3 percas. Por que tem menos 7%? Por causa do montante que eu utilizo na porcentagem. Para cada 100%, ou seja, meu valor total, eu quero ganhar no máximo 2%. É um valor muito baixo, certo? Mas é interessante você colocar valores baixos. Você pode alterar isso aqui. Depois eu vou estar explicando como funciona a tabela, então eu analiso com você aqui, certo? Mas vamos retornar aqui. Então os ganhos são poucos, as percas são grandes. Então eu tive 3 ganhos e obviamente 3 percas. As percas são maiores, ficou aí menos 7%. Próximo eu tive 4 ganhos, 1 perca, também deu um saldo negativo, menos 2%. O próximo foi 7 ganhos, 0 percas, quase 6%. O próximo foi 8 ganhos, 0 percas, 5%. Você vê que tem uma média aqui, se você for analisar, a média nesse aqui está de 5%. Só que de todas as operações que eu fui registrando e a quantidade de dias, deu aí cerca de 7% em média, certo? Que é que eu não registrei todos os ganhos. Cerca de em 5 dias eu cheguei a fazer 30% do meu valor total em 5 dias. Então é um valor bem significativo, 30% em cerca de 5 dias, contando aí ganhos e percas, tá bom? Que aqui tá registrando percas também, não é só ganho não. Você vê, só mais uma análise aqui, esses 3 primeiros dias aqui, vocês vê que teve uma consecutiva de 5%, mas se você for analisar aqui o valor, o montante ganho, você vai ver que o primeiro lado do 5% foi 9.113, o segundo foi 9.506 satoshi.
o terceiro foi 10.400, ou seja, veio crescendo. Isso porque o meu montante total vai crescendo, certo? Então, conforme ele for crescendo, a porcentagem pode ser a mesma. Eu quero atingir uma meta de 10%, por exemplo, ao dia, 7% ao dia, não importa a porcentagem. Se você for atingir todo tempo aquela mesma porcentagem, você vai ver que o seu ganho vai aumentando proporcionalmente conforme o seu valor total aumenta. Deixa eu apagar isso aqui não vai mais necessitar, eu só queria mostrar para vocês. Após aqueles registros ali, eu tive mais algumas operações, certo? No dia 13, foi o dia de sexta-feira, tive um ganho, 2 percas, obtive aí um saldo negativo de 11,10%. Depois, no outro dia, certo? Você vê que aqui foi já quase a meia-noite, e aqui foi 20 minutos após a meia-noite, foi cerca de 1 hora depois. O que é que eu fiz? Eu esperei passar aquela hora, certo? No site sempre ele dá aqui um sorteio, é 1 hora o prazo, então eu esperei acabar, fiz um novo sorteio, ele fez uma atualização geral no site, certo? Aí eu fui realizar umas novas operações, isso porque eu já vinha nesse de 11%, né? Eu perdi 1 a 2 vezes, aí eu não opero ainda. O negócio aqui tá errado. Você sabe que essa plataforma ela rouba pra caramba, e rouba mesmo, tá? Então quando você começar a perder, você perdeu o seu limite. No meu caso aqui eu estava estabelecendo a 10%, eu atingi o meu limite, eu paro. Eu vou tentar no outro dia, eu vou tentar depois da atualização. Eu não vou insistir no negócio que eu vejo que eu vou perder. Então eu vou, mas eu aqui insisti pelo fato de eu ter que analisar e mostrar como é que o negócio funciona, tá? Então depois de 1 hora, praticamente, se eu analiso aqui na hora, 1 hora depois, eu realizei mais 7 operações, e as 7 foram positivas, tá? Ganhei todas elas, não perdi nenhuma, e isso depois que eu fiz a atualização. Então a importância desses dados registrados é de você poder observar isso, tá? Quantos ganhos, quantas percas, a porcentagem que você ganhou, o dia, é sempre bom, e o montante. Então esses são os principais dados que eu coloquei para registrar. Esses dados aqui vão ser registrados automaticamente quando você clicar para salvar os dados, tá bom? Então depois aí no dia 15, certo? Eu já obtive aí um saldo negativo, foi 6 ganhos, 2 percas, 0,75%. No próximo dia 15, foi o mesmo dia, e praticamente que meia hora depois, tá? Praticamente cerca de 20 minutos, tá aqui, ó. A hora vai servir para isso, para vocês analisarem. Eu já obtive um saldo aí positivo de 2,23%. Tirando negativo, iria ficar o que? Menos de 1%, mas 1% praticamente. Um bocado. Não tô muito bom para calcular aqui não, mas mais de 1% nesse dia aqui, tá? No dia 15 foram 3 ganhos e 0 percas. E aí no dia 16, no caso hoje, domingo, na verdade segunda-feira, tá? Porque eu tô gravando aqui à meia-noite, então hoje segunda-feira, tá? Já obtive 3 ganhos, 0 percas. Isso aqui porque eu tava testando, tava tentando gravar aqui a aula, mas saiu muito comprido, eu tô gravando essa outra aqui, certo? Então eu vou mostrar agora como funciona a tabela, tentar resumir o máximo possível. Se vocês não entenderem, voltem o vídeo, assista novamente até entender. Antes de mostrar toda a tabela, quero falar que ela é para você determinar a porcentagem do seu ganho ou a porcentagem da sua perca, é para você limitar. Você pode escolher aqui se você quer limitar. Quando você registrar aqui está em a porcentagem da perca, 10%, ele vai automaticamente dar a porcentagem do seu ganho, tá? Mas você pode escolher, eu quero
quero registrar pelo ganho. 10% do meu ganho, tá aqui, 10% do ganho vai dar o que? 500% da minha perca. É claro que eu não tenho o máximo que dá para colocar aqui é 100%. Então digamos que eu coloco aqui 100%. Pronto, 100% vai dar 2%. Agora sim eu vou falar aqui, que é para vocês entenderem ali. Eu andei analisando, né? Para mim funcionou melhor dessa forma. Ao utilizar 100%, que é o meu valor total, eu quero ganhar no máximo 2%, certo? Isso é em cada rodada, tá? Quando eu clicar em Start, é para ele parar aqui em 2% do meu valor total. Isso aqui já se torna um valor muito alto. Isso é utilizando o que? 100% do meu valor. Mas é claro que eu não vou utilizar esse 100%. Tá? O máximo que eu vou utilizar aqui é 10, 20%. Certo? Ele vai dar um valor bem menor aqui. Tá bom? Vamos voltar para 100% só para a gente entender. Você pode alterar aqui. Esse valor 2% está muito baixo. Então você pode alterar. Você pode colocar. Se eu vou utilizar 100% do meu valor, vamos supor, tá? Isso aqui é você pensando aí. É você que vai determinar. Para mim eu vou deixar 2%, para mim tá excelente assim. Mas se você quiser mudar, você pode colocar para 10%. Ele vai mudar aqui o cálculo, tá bom? Para você perder 100%, você tem que atingir, você tem que ganhar aí no máximo 10%. Viu? Aí fica a seu querer. Eu vou deixar em 2%. Você pode colocar qualquer valor, 9%, 5%, ele vai fazer o cálculo de acordo com o que você determinar aqui. Vou deixar em 2%. Bem, vamos lá. Também a tabela tem um controle de casas decimais, tá? Você pode utilizar tanto para o Dogecoin como para Bitcoin. Aqui ele vai estar determinando o valor que você tem acumulado. Aqui você coloca o valor do Bitcoin ou Dogecoin no dia de hoje. Na verdade ele não tá esse valor no dia de hoje, ele modificou um pouco, só não atualizei, mas aqui é só para não ter uma base, tá bom? Portanto eu não vou atualizar. Então se você for utilizar o Bitcoin, eu recomendo você deixar aí as 8 casas decimais após a vírgula. Se você utiliza o Dogecoin, eu recomendo você utilizar no mínimo aí 3 casas decimais. Aí você pode diminuir aqui, ó. Eu limitei aqui em 3, mas se eu não quiser nenhuma casa, eu coloco em 0 e continuo clicando, certo? Zerou aqui. Então aqui são os limites, tá? O limite máximo, maior número de casas decimais, e o mínimo de casas decimais. Então eu quero que ele para lá em 8. Eu vou clicar aqui. Olha, se eu continuar clicando ele não vai, ele vai parar em 8. Eu quero que ele pare em 10. Aí eu vou continuar clicando lá. Quando chegar em 10 ele para. Então esse é o intuito de eu colocar esse limite aqui. Então Dogecoin você deixa no mínimo 3, tá? Bitcoin você deixa aí no máximo 8. Se você tiver alguma necessidade de botar mais casas decimais, fica à vontade, mas acredito que não vai ter não. Então isso aqui é simplesmente para você usar aí no Bitcoin e o Dogecoin, você ter um melhor controle, tá bom? Deixa eu voltar isso aqui. Eu vou ter que desmarcar essas 2 casas aqui na hora de... Quando chegar aí na mão de vocês já não vai estar mais com esse erro aqui, tá? Vai ficar normal aqui. Vamos lá. Neste local vai ficar as suas campanhas. Aqui você vai determinar o seu valor inicial, certo? Eu vou atualizar para o meu valor de agora. Eu tenho lá 20,0234, que é esse mesmo valor que está aqui. Você vê que de 1,44% ele vai cair para 0. 20,0234 caiu aqui para 0%, tá bom? E o valor final ele vai pegar daqui, tá bom? Do Q6. Então você vai alterar aqui automaticamente ele vai dar. Você vai observar a porcentagem
da sua campanha. Essa campanha você vai utilizar aí em torno de 1 mês, 2 meses, para você observar do dia que você iniciou a utilizar essa tabela para o dia que você está utilizando aí 50 dias após, 30 dias, para ver quantos por cento você tem acumulado. Para você ter uma ideia melhor, eu vou para essa planilha. Aqui ele vai dar lá o meu valor total, tá bom, que eu tenho acumulado 20,0234. Então, quanto por cento eu quero adquirir por dia? Aí você vai colocar, estipular aqui uma porcentagem. Eu quero acumular 10% ao dia do meu valor total. Então você quer ver com quantos dias você vai acumular ou vai ganhar o seu primeiro Bitcoin. É só uma estatística, tá? Então, baseada em 10% do meu valor inicial, um Bitcoin vai estar lá no terceiro mês, no dia 6 do terceiro mês. Então, pessoal, aqui é só para você ter uma expectativa. É claro que vai ter dia que você vai ganhar porcentagem, vai ter dia que você vai perder. Então isso aqui é só para você ter uma estatística, tá? Claro que isso aqui não vai bater com a realidade. Vou voltar aqui para 5%, foi a média dos meus ganhos, tá bom? Então, baseado no meu valor inicial, na porcentagem, o meu primeiro Bitcoin, se eu todo o tempo ganhar 5% ao dia, meu primeiro Bitcoin vai bater no quinto mês, no dia 8 do quinto mês, tá bom? Então aqui é só para mim fazer aí meus planos, meus planejamentos. Então aqui na campanha eu posso registrar o meu valor inicial, certo? E o valor final vai de acordo com o que eu for acrescentando aqui. E aqui o valor arrecadado agora, tá bom? Eu estou iniciando aqui com 20,0234. Na medida que eu for fazendo operações, eu vou atualizando aqui, eu vou vendo quantos por cento eu estou acumulando hoje. Quando eu chegar lá na minha meta, que é 5%, por exemplo, eu venho aqui e salvo os dados, tá bom? Então vamos ver como funciona. Eu vou para o site agora. Espero que eu não... Sim, deixa eu explicar mais algumas coisas aqui sobre o pagamento. A gente sabe quanto maior for o pagamento, mais difícil fica de você ganhar. Meu pagamento, o número de rolagens não vão alterar, aqui e no seu ganho e na sua perca, de maneira nenhuma. Não vão alterar. O porquê? Porque o seu ganho e a sua perca você está limitando na porcentagem, tá bom? Falar nisso, eu vou colocar aqui em 10%, certo? É o que eu quero. Então, o seu ganho e a sua perca não vão alterar, porque você vai controlar ela através da porcentagem. Então, o número de rolagens e o seu pagamento ele vai controlar no valor base. Então, eu quero o que aqui? 100. Olha lá, ele mudou de 0 para 3 satoshi. O meu pagamento eu quero só de 1. Quanto menor for o meu pagamento, é claro, vai ser maior o meu valor base. Quanto maior for o meu pagamento, menor vai ser o meu valor base. Vou colocar aqui em 2,2. Vou lá em 3. E a incrementação de porcentagem ele vai trabalhar aqui no máximo bet win, tá? Se eu colocar aqui em 100%, ele vai dar aqui 10.000 satoshis, 12, que é o que? É metade disso aqui. Esse valor mais 100% dele vai dar basicamente isso. Claro que daria aqui o que 200 e aqui seria 24, tá? Que lá é um 12, seria 24, mas só para ter uma base deu quase igual, certo? Então
A ideia é a seguinte, no máximo bet win eu marquei aqui em stop. Muitas vezes ele não para nesse valor porque ele atingiu um valor um pouquinho menor e aí ele não para. Então a ideia é, se ele não parar aqui, ele vai parar aqui. Então você pode colocar aqui quanto você quiser. Eu vou colocar em 150. Então esse valor aqui mais 150% dele vai dar isso aqui. Então se ele não parar aqui, ele vai parar aqui, certo? Então a ideia é ter o controle total nas percas e no ganho. Então vamos lá, vamos realizar aqui as nossas primeiras operações. Eu não vou solicitar o sorteio por enquanto. Eu quero ver se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Caso eu venha numa série de percas, aí sim eu vou atualizar, porque é pra gente ver a diferença. Se não, já fica registrado aqui somente esse ganho. Mas o que eu peço, por favor, é que se vocês vierem numa série de percas, parem, não continue realizando operações não, que você vai perder tudo, você vai zerar a sua banca. Deixe para o outro dia. Se no outro dia realizou e fez a mesma coisa, você perdeu, pare, dê um prazo aí de mais 2 dias. Fique só solicitando sorteio, certo? Não vá pro multiplicador não, dá um prazo. Então vamos lá, 3 satoshis, valor base. Vou copiar agora aqui, colar aqui. Mas bet win, deixa eu ver quanto é que tá dando lá. $80,13. Aqui eu coloquei 2,2 modo alternado. Vou marcar esses 2 locais. Profile de 400. Loss 223. Caso perca, incrementar 150%. Caso atinja o valor máximo, não stop. Vou dar um start e vamos ver o resultado. Pronto, ele atingiu os 400. Aí eu venho aqui na planilha, vou dar um clique em um ganho, tá? E vou registrar aqui qual o meu valor atual, só para me acompanhar a porcentagem. 20 200, 649. 649. Pronto, já alcancei aqui 0,21%. Continuo lá até atingir a minha meta, tá? No caso seria de 5%. Pronto, atingiu aqui o valor 733. Deixa eu ver lá, mais um ganho, 13,82. 13,82, 57%. Mais um ganho, 24,75. 24,75.
1,12%. Pronto, atingiu os 400. 28,83. 28,83. Foi mais um ganho. E assim, pessoal, eu vou indo até atingir o meu 5%. Agora, é claro, você não vai fazer tudo de uma vez, como eu estou fazendo aqui. Você faz 2% agora. Depois de umas 3 horas você tenta até atingir os 5%, que é, no caso, que foi a meta que eu estabeleci, tá bom? Então eu vou finalizar por aqui, certo? Simplesmente aqui é para mostrar como funciona a tabela. Vou salvar aqui os dados. Ele incrementou, certo? Depois você pode analisar isso aqui. Ele atualiza aqui automaticamente seu valor inicial e fica salvo aqui a sua campanha, certo? Ela só vai modificar quando você mudar o valor inicial. No caso, só quando você finalizar a sua campanha que você vai atualizar esse valor aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que esse aqui não tenha ficado tão longo. Espero que vocês venham ter proveito dessa tabela. Aqueles que não são afiliados, não são referidos nossos, vocês podem estar contribuindo. Vocês podem baixar a tabela, é gratuita. Como é que você pode contribuir? Eu vou deixar aí o endereço de algumas carteiras minhas, tá? Se você desejar, você tiver obter algum ganho através dessa tabela, através do auxílio desse vídeo, você pode depositar qualquer quantia, não importa a quantia não. Você pode depositar, qualquer depósito é bem-vindo, a gente agradece aí por tudo, tá? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.